Então, agora nós vamos ver o módulo 31, à frente 2, prismas, tá? Que é um prisma? É uma figura, tá? Geométrica e espacial, que contém duas bases, tá? E as suas laterais. Então, um exemplo de prisma. O prisma triangular, o cubo, também chamado de hexaedro, tá? Porque hexa, ele tem 6 faces, tá? E o prisma pentagonal. Então, cada prisma, ele recebe um nome de acordo com a sua base. Então, olha lá, esse aqui é um prisma pentagonal. Por quê? A sua base é um pentágono. Prisma triangular, a sua base é um triângulo, correto? Como é que eu calculo área e volume? Nós já vimos, né, nos slides. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Por que 2 vezes? Ó, eu tenho a base inferior e a base superior. Eu vou achar a área da base de cada um e depois a área lateral. Então, eu dependo da figura para saber quantas laterais tem, tá? Para poder resolver a sua forma, tá? E o volume, muito simples, área da base vezes a altura. Então, vamos ao primeiro exercício. Se dobrarmos convenientemente as linhas tracejadas da figura abaixo, obteremos uma figura espacial. Então, imagina vocês dobrando, tá? Dobro para cá, dobro para lá e dobro a base inferior e a base superior, tá? Eu tenho, no caso aí, que figura eu tenho? Eu tenho aqui um prisma, tá? No caso, esse prisma aqui seria um prisma de base pentagonal, porque o pentágono é que forma a sua base, correto? Segundo exercício, olha o que ele diz. Um prisma regular triangular tem aresta da base 6 e altura 10. Determine a área da superfície total do prisma. Então, olha o que acontece com esse prisma. Ele tem a aresta da base 6. Então, já vimos lá que isso aqui é a aresta da base. Então, eu tenho esse prisma, cada aresta da base mede 6. E que mais que ele tem? A altura desse prisma mede 10. Tá? Determinar a área da superfície total do prisma. Então, se ele quer a área da superfície total, ele quer a área total, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pensar, ó, como que eu calculo a área total? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, eu costumo fazer esse exercício por partes. Então, eu vou calcular a área da base, depois calcular a área lateral e volto para a fórmula total, correto? Então, vamos lá. Eu vou calcular a área da base, tá? A base, nesse exercício, tá? É um triângulo. É um triângulo equilátero, porque todos os seus lados medem 6. Lembra que eu falei para vocês a importância de saberem as áreas específicas, tá? Então, como é que eu vou calcular a área da base? A área de um triângulo equilátero, qual que é? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Então, vamos lá. O que ele tem de lado? 6. Então, ficou 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado, 36. 36 dividido por 4, eu vou obter 9 raiz quadrada de 3, tá? Não foi dada unidade de medida, então eu tenho que a área da base mede 9 raiz quadrada de 3. Eu preciso também achar a área lateral, tá? Como é que eu acho a área lateral? A área lateral, nós já vimos lá, que é toda a lateral do meu prisma, tá? Ele é formado, ó, percebem que a área lateral é formado por faces laterais, tá? No caso,
Quantas faces? 3. 1, 2, 3. As faces laterais dependem da minha base. Se a minha base é triângulo, eu tenho 3 faces laterais. Se fosse um pentágono, eu teria 5 faces laterais. Então, seria o quê? No caso desse aqui, 3 vezes a área da face lateral. Correto? Então, a área lateral será 3 vezes. A minha face lateral, eu sei que é esse retângulo aqui, ó. E como que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura, tá? Então, a área lateral seria 3 vezes. Qual que é a base desse retângulo? 6. Qual que é a sua altura? É essa aqui, que é quanto? 10. Então, a área lateral passou a ser 3 vezes 6 vezes 10. 3 vezes 6, 18, vezes 10, 180. Agora, eu tenho a área lateral e tenho a área da base. Jogo esses dois valores na minha fórmula da área total e resolvo, ó. 2 vezes a área da base. Mas quem que é a área da base? Calculei aqui, ó. 9 raiz quadrada de 3. Mais a área lateral. Quem é a área lateral? 180. Então, eu vou ter como área total, ó. 2 vezes 9, 18 raiz de 3. Mais quanto? 180. Tenho aqui a minha área total. Sempre eu vou poder resolver de um modo um pouquinho melhor, que às vezes a questão objetiva eu preciso fatorar. Percebe que 180 são múltiplos, né, de 18. Então, ó, 18 raiz de 3 por 18, raiz de 3. 180 por 18, 10. As duas respostas estão certas, porém, numa questão dissertativa, numa questão objetiva, pode aparecer a forma fatorada, ok? Muito bem. Seguindo o exercício número 3. Olha o que ele fala. Eu já deixei desenhado, tá? Mas esse desenho é você que tem que fazer para você entender o seu exercício. Calcular a área lateral, a área total de um prisma hexagonal regular, cujas arestas da base medem 2 e cuja altura mede 5. Então, o que eu tenho, ó? Aresta da base. Então, ó, cada aresta da base mede 2. E a sua altura mede 5. Então, o que ele pede? Calcular a área lateral e a área total, tá? Então, vamos de acordo com o que ele pede. Primeiro, nós vamos calcular a sua área lateral, tá? O que eu entendo de área lateral? A área lateral é tudo o que envolve o lado, né? Da minha figura geométrica espacial. Então, seria tudo isso aqui, ó, tá? Então, a área lateral, para mim, de um hexágono, eu vejo qual é a sua base. A base é um hexágono. Então, quantas faces laterais esse prisma hexagonal terá? 6. Então, vai ficar 6 vezes a área da face lateral, tá? Normalmente, a face lateral é um retângulo. Então, a área lateral do meu hexágono será 6 vezes a área de um retângulo, é base vezes altura, ok? Então, a área lateral será 6 vezes. Quanto ele tem de base? Essa medida. Quanto ele tem de altura? Essa medida. Então, ficou 6 vezes 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, 60. Então, a área lateral, 60. Qual é a unidade de medida? Centímetros quadrados, porque eu estou em área. Ok? Então, que mais que ele pede agora? A área total. O que nós vimos lá de área total? Sempre é 2 vezes a área da base mais a área lateral.
A área lateral nós já achamos aqui. Falta determinar a área da base. Então, vamos lá. A área da base. O que a minha base é? É um hexágono. Já vimos lá na geometria plana, tá? Que um hexágono, para eu achar a área de um hexágono, eu sei que é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Lembra disso? Tá, ó. Por quê? Eu divido aqui e divido aqui. Então, ó, é 6 vezes a área desse triângulo aqui. E como é que eu calculo a área de um triângulo equilátero? Tá? Lembra que eu falei para vocês fórmula importantíssima? L² raiz de 3 sobre 4. E o lado do meu triângulo que forma a base, ele mede 2. Então, qual vai ser a área da base? 6 vezes 2² raiz de 3 sobre 4. 2², 4 eu posso simplificar com esse, não posso? Então, a área da base passou a ser 6 raiz de 3, unidade de medida, centímetros quadrados. Então, agora eu tenho condições de achar a área total desse hexágono. Volto na fórmula. Qual vai ser a área total? 2 vezes a área da base. Quem é a área da base? 6 raiz de 3. Mais a área lateral. Quanto é a área lateral? 60. Então, a área total será 2 vezes 6, 12 raiz de 3 mais 60 centímetros quadrados. Como a minha questão é dissertativa, tá legal. Mas e se ela fosse objetiva? Pode ser que esse resultado apareça simplificado. Então, ó, 12 e 60 são múltiplos, então vou pôr em evidência o fator comum. 12 raiz de 3 por 12 dá raiz de 3. 60 por 12, 5 centímetros quadrados. Ok? E o número 4 é bem simples. Ele fala assim, ó, o volume em centímetros cúbicos do prisma da questão anterior. Então, o volume do prisma hexagonal. Como é que eu calculo volume? A área da base vezes a altura. Então, a área da base nós já calculamos. Quanto é a área da base? 6 raiz quadrada de 3. A sua altura, quanto é que é? 5. Então, volume, 6 vezes 5, 30 raiz de 3. Se eu tô no volume, eu sei que sempre a unidade de medida é cúbica. Então, centímetros cúbicos. Eu tenho, no caso, a alternativa D. E o exercício número 4. Vamos ver o que ele fala. Exercício do Enem, tá? Ele diz assim, ó, na alimentação do gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme a figura, mostrado na figura, tá? Então, legenda. B é a largura do fundo, B maiúsculo a largura do topo, C é o comprimento do silo e H a altura do silo. Então, o que nós devemos pensar nesse exercício? Como ele é um prisma reto trapezoidal, ó, prisma reto trapezoidal, eu tenho que pensar que a sua base é um trapézio. Então, quer dizer que essa figura estaria em pé. E isso aqui, ó, é a base dele. Certo? Então, vamos ver o que ele pede. Considere um silo de 2 metros de altura, tá? Então, ó, seria a altura do silo, 2 metros, 6 metros de largura
de topo. Então, 6 metros de largura de topo, olha lá, que é o Bzão, né? E 20 metros de comprimento, ó, comprimento do silo, seria o C, 20 metros. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo, tá? Lembrando que a largura do fundo, olha lá, é esse B. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Então, após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Se eu quero saber que uma coisa cabe aí dentro, eu não posso achar a área, eu tenho que achar o volume. Então, primeiro eu quero achar o volume que cabe aí dentro e depois eu faço uma regrinha de 3 para saber quanto, né, de silagem aí cabe nesse silo em toneladas, ok? Então, vamos lá. Eu quero achar o volume, tá? O volume do silo. Como que eu calculo o volume de qualquer figura geométrica espacial? A área da base vezes a altura, ok? Então, vamos lá. Primeiro, calcular a área da base. O que é a área da base que nós vimos? Ele é um trapézio, tá? Para achar a área de um trapézio, tenho que lembrar a fórmula do trapézio. Como é que é mesmo? Ó, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Eu estou olhando apenas a base, ok? Então, ele fala assim, base maior, 6. Eu preciso determinar a base menor. Então, olha o que ele fala na base menor. Ele fala assim, ó, para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio a mais do que a largura do fundo. Então, ó, se a altura é 2, tá? Para cada metro, aqui tem meio metro a mais que aqui. Então, se eu tenho 2 metros aqui eu tenho 1 metro a mais do que aqui. Portanto, ó, aqui seria 5, a base menor. Então, eu tenho lá a área da base. Seria base maior, 6. Base menor, 5. Qual é a altura do meu trapézio? É 2, tá aqui em cima, ó. Opa, vezes 2, tudo isso dividido por 2. Cancelei, a área da base será quanto? 11 metros quadrados. Achei, tá? A área da base, agora eu posso calcular o volume. A área da base é 11. Qual que é a altura do meu silo? Seria o C, comprimento do silo, seria quanto? 20. Tá? Então, o volume desse silo será o quê? 220 metros cúbicos. Então, agora ele fala assim, ó, após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é, eu sei que 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Então, vou numa regrinha de 3 simples, tá? Então, ó, 1 tonelada ocupa quanto? 2 metros cúbicos. Eu preciso saber, eu tenho quanto? 220 metros cúbicos, quantas toneladas cabem aí, não é? Então, ó, 2x é 220, 220 por 2, eu tenho que cabe aí 110 toneladas, alternativa A.